A gente volta a falar aqui na Band News FM sobre os motins que foram realizados em presídios paulistas, motins e fugas também realizados ontem, no fim da tarde, começo da noite. A informação inicial é de que essas mobilizações, esses motins e fuga vieram por causa da suspensão da saída temporária que ocorreria ontem, né? Essa suspensão veio como uma das medidas de contenção à circulação do coronavírus. Sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no Band News São Paulo com o secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila, Barão. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Quais as informações de momento? Quantas pessoas já é possível ter um levantamento preciso de quantos presos conseguiram fugir nesses motins? Nós tivemos problemas em 4 unidades prisionais que abrigam preso do sistema do regime semiaberto. Nós tivemos problema em Mongaguá, tivemos problema em Tremembé, Porto Feliz e Mirandópolis. E registramos fuga em Porto Feliz, Tremembé e Mongaguá. Em Mirandópolis não houve fuga. Nesse exato momento, nossos servidores estão no interior dessas 3 unidades fazendo a contagem dos presos que lá se encontram. Diariamente, por duas vezes é feita essa contagem, de manhã e ao final da tarde. E hoje, com uma cautela adicional, com um pouco mais de paciência, para ver exatamente a diferença da população carcerária que tínhamos ontem e que temos hoje. Nós temos números de recapturas de Porto Feliz até o momento, 251 presos foram recapturados, em Tremembé 82 presos e em Mongaguá 184 foram recapturados. Secretário, só para entender uma situação, não é novidade que esses presos não ficaram felizes com a determinação de não ter visitas, né? A Secretaria já sabia disso. Algo mais poderia ter sido feito para evitar essas fugas? Na verdade, Barão, não é por conta de restrição de visita, é por conta da suspensão do benefício da saída temporária, né? A legislação brasileira prevê ao preso custodiado no regime semiaberto a possibilidade dele sair até 35 dias no ano. O legislador previu essa possibilidade como maneira de iniciar uma reinserção social. Então, o preso hoje, aqui em São Paulo, ele tem direito a 4 saídas temporárias. A primeira seria no dia de hoje e o retorno previsto para o dia 23, segunda-feira, às 18 horas. Estávamos diante de um dilema, 2 problemas à nossa frente. Acelerar e intensificar o controle das medidas sanitárias de controle da enfermidade do coronavírus, ou permitir que aproximadamente 35 mil presos do regime semiaberto saíssem hoje e retornassem na segunda-feira sem qualquer controle sanitário, sem qualquer acompanhamento médico, potencialmente poderiam levar essa enfermidade ao interior das unidades prisionais. 230 mil presos nós temos no nosso sistema aqui em São Paulo. O enfrentamento dessa contaminação seria, assim, de uma dificuldade muito grande. Então, por isso que, como um acordo do Poder Judiciário com o Poder Executivo, essa concessão do benefício aos 35 mil presos foi momentaneamente suspensa. Eles não perderam o benefício, eles vão gozar desse benefício no momento oportuno, assim que cessados esses motivos que determinaram a suspensão. É preciso que o interesse coletivo se sobreponha ao interesse individual, porque é preciso pensar na população do Estado de São Paulo que pode sofrer consequências disso. Não tenho dúvida nenhuma, secretário, mas minha dúvida já sabendo dessa situação, a Secretaria não poderia ter armado esquemas especiais? Isso foi feito e acabou não dando certo? Só queria entender especificamente, já que havia essa possibilidade que acabou se concretizando na tarde de ontem. Na verdade foi sim, Barão, porque quando tivemos a confirmação dessa decisão, todas as unidades que teriam presos saindo, os diretores se dirigiram ao pavilhão habitacional e informaram a eles que a situação do lado de fora é uma situação grave, é uma situação delicada, que poderia comprometer a saúde deles, poderia comprometer a saúde da visitação que viria na sequência, mas acima de tudo comprometer a saúde dos nossos servidores. Então, tem muitos atores envolvidos nesse processo que precisam ser protegidos. A unidade do regime semiaberto é uma unidade que tem características próprias. Então, eu digo, os presos foram cientificados e todo o nosso corpo de servidores foi colocado
em estado de alerta, porque poderia gerar uma insatisfação, como de fato gerou. A unidade do regime semiaberto é uma unidade caracterizada pela ausência de muralhas. Nós não temos uma prisão do regime semiaberto com muralha, temos tela de contenção. A vigilância não é uma vigilância armada, porque o legislador previu que é necessidade de uma progressão de regime até que ele se consolidasse na reinserção social. Então ele começa no regime fechado, de acordo com o crime naturalmente. Regime fechado, ele progride para o semiaberto, depois para o aberto, como uma medida progressiva de reinserção social. E o regime semiaberto se caracteriza muito mais pelo senso de autodisciplina do que propriamente pela existência de barreiras físicas. Daí a pouca quantidade de barreiras que possam evitar a evasão. Mas esse não é um problema de São Paulo, esse é um problema do Brasil, da legislação brasileira. Pois é, secretário, eu queria só, antes de voltar a esse tema, só retomar que alguns números. Foram recapturados 251 presos em Porto Feliz, sim. 82 Tremembé, é isso? Sim, e Mongaguá? E Mongaguá, 184. 184. Bom, a gente está falando de mais de 400 presos recapturados, portanto, Exato. mais de 400 tinham fugido. Sim. Isso preocupa, porque imagina 400 presos, ainda que nessa condição de semiaberto, progressão de regime e tal, são 400 pessoas numa condição de restrição que vem para as ruas e da maneira como foi. Os vídeos, as imagens são impressionantes, sem que haja nenhum tipo de reação. Quando o senhor fala dessa ausência de vigilância armada, né, que não é uma questão só do estado de São Paulo, isso não é um convite à fuga, não, secretário? Então, Sheila, veja só, 400 presos na rua, numa conta hipotética, porque não temos a finalização, é diferente de 35 mil presos. Nós poderíamos ter 35 mil presos na rua, e não só os 400 que se evadiram. Não, sim, mas eles se evadiram. A gente não quer nenhum, né? Não, então, mas é um problema legislativo. E digo mais, esses presos do regime semiaberto, eles trabalham diariamente na rua. Não todos, naturalmente, mas nós temos mais de 41 mil presos que exercem algum tipo de atividade laboral ou educacional fora das unidades prisionais. Então, nós temos prefeituras que contratam presos do regime semiaberto para exercer trabalho de zeladoria, por exemplo. Nós temos empresas particulares que contratam presos do regime semiaberto para desenvolver atividade. Então, não é incomum nós termos presos do regime semiaberto do lado de fora da prisão. Secretário, a Elba, nosso ouvinte, está fazendo uma pergunta aqui que me parece pertinente. Esses fugitivos vão perder o direito ao regime semiaberto? Muito boa pergunta. Na verdade, a fuga se constitui numa falta, numa infração disciplinar. A Secretaria da Administração Penitenciária oficiará ao Poder Judiciário todos aqueles que promoveram a evasão. Eles perderão o direito do cumprimento da pena no regime semiaberto e vão regredir de regime. Eles vão cumprir a pena no regime fechado, perdendo o direito à saída temporária, perdendo o direito de trabalhar e estudar fora das unidades prisionais. E, além disso, a Secretaria da Administração Penitenciária vai avaliar a conduta individualmente, propondo a internação em regime disciplinar diferenciado ou inclusão em sistema penitenciário federal daquele preso que, para promover o seu intento, colocou em risco a segurança dos nossos servidores ou promoveu depredação de patrimônio público. Uhum. Não haverá nenhum tipo de recuo e me parece acertada a decisão de não recuar em relação à suspensão da saída temporária, né? Diante disso, há algum tipo de reforço ou de mudança na vigilância em torno desses presídios, de outros? Como é que está agora o monitoramento para evitar novas rebeliões, novos motins? Certamente. Já está tudo contido, secretário, é isso? Atualmente a gente não tem problema em nenhuma das 176 unidades que compõem o sistema penitenciário paulista. Desde o início do problema, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública se colocou à inteira disposição da SAP, uma ação coordenada do governo do Estado de São Paulo para poder conter o mais rapidamente possível essa crise. Guardas municipais colaboraram, então um esforço conjunto
para minimizar os efeitos dessa crise que se instalou. E nós temos monitoramento pelo sistema de inteligência da SAP, nós temos acompanhamento de todos os diretores, os servidores do sistema estão acompanhando atentamente tudo aquilo que está acontecendo, e os órgãos de segurança pública também reforçaram o policiamento, o patrulhamento no entorno dessas unidades onde tivemos problema e nas unidades onde não tivemos problema, mas que tem também a custódia de presos. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo, obrigada pela entrevista aqui para os nossos ouvintes. Até uma próxima. Eu agradeço, um bom dia a todos. Bom dia.